É um prazer estar novamente com vocês aqui na aula de Direito Eleitoral e nós vamos começar a estudar, nessa primeira parte, temas para as eleições de 2018. São eleições para presidente, vice-presidente, como todos sabem, governadores, vice-governadores. Vamos eleger, primeiramente, 2 senadores com 2 suplentes, eleições para deputados federais, deputados distritais do Distrito Federal e deputados estaduais. E, como vocês sabem, para cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expede diversas resoluções. E nós vamos começar a falar aqui sobre alguns temas relevantes sobre a resolução de registro de candidatos. Eu vou fazer a leitura com vocês, com comentários, e a resolução que nós vamos estudar é a resolução número 23.548. Essa resolução é de 2017, já está aprovada a resolução, portanto, anote aí, por favor, para você acompanhar a aula com a gente. 23.548. Ela dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições. Então, essa resolução, ela disciplina exatamente essa questão. O artigo 2º dessa resolução diz o seguinte: poderá participar das eleições o partido político que até 6 meses antes tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição. Circunscrição é o estado, né? Devidamente anotado no TRE competente, de acordo com o estatuto. Muito bem, isso é uma regra formal que deve ser obedecida. O artigo 3º diz que é assegurado aos partidos políticos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual ou distrital. O que quer dizer isso? Esse artigo nada mais está fazendo do que repetir o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, que, aliás, já está ali entre parênteses. Ou seja, as coligações, elas ainda serão permitidas nas eleições de 2018, coligações majoritárias e proporcionais. Mas a emenda constitucional 97 proibiu as coligações proporcionais a partir da eleição de 2020. Então, coligação proporcional, você lembra, é para deputados e vereadores. Então, em 2020, nós teremos eleições municipais. Para essa, já estará proibida as coligações proporcionais. Continuaremos, portanto, apenas com as coligações majoritárias. Mas para as eleições de 2018 estão valendo ambas. Mas não há aqui a obrigatoriedade de vinculação, né? Não existe mais, há muito tempo, aquela questão do seguinte: por exemplo, se o partido A está coligado com o partido B para governador num estado, né, essa coligação deve seguir a mesma linha para a coligação presidencial. Então, por exemplo, melhor explicando, se o partido A e B estão coligados para a eleição de presidente, os estados não precisam, nas eleições de governador, respeitar essa mesma coligação. Não há obrigatoriedade de vinculação. Isso cria para os eleitores sempre uma sensação de muita estranheza. Por quê? Você imagina, se o partido A está coligado com B, né, e o partido C não se coligou para presidente, e porque o partido C é da oposição, e num determinado estado o A, o B e o C estão coligados para governador, qual é a lógica desse sistema partidário para os eleitores, né? Como fica estranho isso? Eu me lembro que há muitos anos nós tivemos PSDB e PT coligados, acho que no Acre, e para presidente separados. Ora, esse tipo de coligação cria estranheza e dificuldade para que o eleitor entenda
homogeneidade, vamos dizer assim, de propostas partidárias, mas é o que está previsto na nossa Carta Constitucional e que foi repetido aqui no artigo 3º da Resolução Eleitoral desse ano. O artigo 4º, o artigo 5º, fala ainda das coligações para as eleições proporcionais. O artigo 6º repete o que já está na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, que diz que a coligação terá uma denominação própria, como todos sabem, Unidos Venceremos, Melhor pelo Estado tal, que pode ser a junção de todas as siglas. Muito bem. O parágrafo 3º desse artigo 6º da resolução de registro que nós estamos analisando, ele diz o seguinte: o partido coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Isso é nada mais, nada menos do que a repetição do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504. Mas atenção, então a regra é a seguinte: se o partido A está coligado ao B, quem tem que estar propondo, por exemplo, uma IRC, uma ação de impugnação ao requerimento de registro, que nós vamos ver, é a coligação e não o partido isolado, porque o partido isolado não tem legitimidade ativa ad causam para propor a ação eleitoral, certo? Legitimidade ativa. Muito bem. Convenções, vamos falar aqui das convenções, artigo 8º. O artigo 8º da resolução diz que a escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas entre 20 de julho e 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas às normas estabelecidas no Estatuto do Partido, lavrando-se a respectiva ata e a lista de presença em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Lembrando que a Justiça Eleitoral não interfere, nem o Ministério Público Eleitoral, nessas assembleias que vão ser essas convenções que vão escolher os candidatos a candidatos ou pré-candidatos. Mas existe um livro que é rubricado pela Justiça Eleitoral e esse livro vai exatamente certificar onde será lavrada a ata, né? Que vai provar que aquelas pessoas foram escolhidas naquela convenção. Mas havendo alguma violação à lei ou ao estatuto do partido, o que acontece? Aquela questão pode ser levada à Justiça Eleitoral, que exercerá a jurisdição sobre essa ilegalidade. O parágrafo 1º do artigo 8º diz que a ata da convenção e a lista dos presentes serão digitadas no módulo externo do sistema de candidatura Candex. Então, esse sistema de candidatura Candex, ele é obtido no site do TSE, no site do TRE, ele é desenvolvido pelo TSE e essa mídia que você obtém por esse sistema, que lá explica tudo direitinho, e você que está, por exemplo, precisando ter mais conhecimento sobre isso, pode se informar junto ao Tribunal Superior Eleitoral ou ao Tribunal Regional Eleitoral. É necessário, portanto, que seja apresentada esta ata por esse sistema informatizado. Haverá, então, a publicação na página da internet. O sistema Candex poderá ser obtido, como aqui diz, nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais e, portanto, aqui nós estamos falando primeiramente sobre essas convenções, certo? Vamos dar seguimento na aula subsequente ainda a essas explicações.